Olá, eu sou o Carlos Borges, este é o Old Waycast e sigamos a leitura do nosso boletim oficial, informativo, boletim edição 14. No 13 nós falamos sobre Irineu de Leão e continuando nessa série de mestres da igreja, nós vamos ler sobre Clemente de Alexandria. Ao que parece, Clemente era natural de Atenas, a cidade que durante séculos havia sido famosa por seus filósofos. Seus pais eram pagãos, mas o jovem Clemente se converteu de algum modo que desconhecemos e se lançou em busca de quem pudesse ensiná-lo mais acerca do cristianismo. Depois de viajar por uma boa parte do Mediterrâneo, encontrou em Alexandria um mestre que o satisfez. Este mestre era Panteno, de quem é pouco o que sabemos. Mas, em todo caso, Clemente permaneceu em Alexandria e sucedeu a Panteno a morte de seu mestre. No ano de 202, por causa da perseguição do imperador Sétimo Severo, Clemente se viu obrigado a abandonar Alexandria e andou por várias regiões do Mediterrâneo Oriental, como Síria e Ásia Menor, até sua morte, que teve lugar por volta do ano 215. Alexandria, cidade onde Clemente recebeu sua formação teológica e onde primeiro exerceu seu magistério, era o centro em que se encontravam todas as diversas doutrinas que circulavam nessa época e era também, portanto, o centro da febre sincretista que já mencionamos em repetidas ocasiões. Foi nessa cidade que Clemente encontrou Panteno e formou sua teologia. Não é de se estranhar que o seu próprio pensamento mostre notáveis afinidades ao pensamento filosófico de sua época. Além disso, Clemente não foi pastor como Irineu, mas sim mestre, e mestre de intelectuais. Portanto, o que ele busca expor, o que ele busca não é tanto expor a fé tradicional da igreja, nem guiar o rebanho de tal modo que evite cair nas redes das heresias, mas antes procura ajudar aos que buscam verdades mais profundas e convencer os intelectuais pagãos de que o cristianismo não é, depois de tudo, a religião absurda que pretendem seus inimigos. Quanto ao conteúdo da teologia de Clemente, diremos pouco. Ele é bem especulativo, bem alegórico, às vezes beirou muito ao perigo a interpretação de Clemente em várias partes da sua análise das Escrituras. Ainda que ele pensa estar simplesmente interpretando as Escrituras, sua exegese alegórica torna possível encontrar na Bíblia ideias e doutrinas que vêm antes da tradição platônica. Deus é o um inefável. Depois, Calbart diz que Deus é o totalmente outro, seguindo a linha de Clemente de Alexandria, acerca do qual é impossível dizer coisa alguma em sentido correto. Tudo o que podemos dizer de Deus consiste em negar-lhe todo limite. O mais é linguagem metafórica, que nos é útil porque não temos outra, mas que, entretanto, não descreve verdadeiramente Deus. Este ser inefável dá-se a conhecer no Verbo, que revelou aos filósofos e aos profetas toda a verdade que souberam e que ultimamente se encarnou em Jesus Cristo. Em tudo isto, Clemente segue a Justino e, em certa medida, ao filósofo judeu
alexandrino Filo. Filo de Alexandria também tentou colocar pontes entre o pensamento judaico e a filosofia grega. Mas sua ênfase na encarnação do Verbo faz com que sua teologia seja cristocêntrica. Por outro lado, a importância de Clemente não está no que ele tenha dito sobre tal ou qual doutrina, mas no modo em que seu pensamento é característico de todo um ambiente e tradição que se forjaram na cidade de Alexandria e que seria de grande importância para o curso posterior da teologia. Trata-se de um tipo de teologia cuja preocupação fundamental consiste em construir pontes entre a fé cristã e a cultura que a rodeia. É uma teologia, a teologia de Clemente de Alexandria, mais para as pessoas cultas do que para as massas. Texto extraído e adaptado da obra de Justo Gonzalez, Uma História Ilustrada do Cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires. Recomendação de canal, eu indico o Oi Luiz TV. Ele fala sobre cultura e política com bastante humor, de forma divertida, com vídeos curtos. Oi Luiz, né? @Oi Luiz. Recomendação de livros, eu coloco aqui a recomendação de Uma História Ilustrada do Cristianismo, volume 1, A Era dos Mártires. Linguagem simples e conteúdo relevante. Justo Gonzalez, A Era dos Mártires. No Tuitando, eu ponho o meu Twitter. O humor é um recurso que os instintos usam para burlar a razão. Mário Ferreira dos Santos, o filósofo preferido de Olavo de Carvalho. Porque o grupo de estudos conservadores, a proposta é aprofundarmos nos estudos sobre a cultura de uma forma geral, cultura, economia, política e religião, isso de uma perspectiva conservadora. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura e transcendente, que no caso do conservadorismo ocidental é baseada na doutrina cristã e tem na religião a sua base. Coloco aí as minhas redes sociais, no Twitter, @CarlosNemeton1, no Instagram, @CarlosNemeton, e coloco o link do nosso grupo de estudos no WhatsApp. E também no final peço a sua ajuda. Esse boletim é gratuito. Se você quiser colaborar com o meu trabalho e ajudar na divulgação de informações, ideias e projetos importantes do meu grupo de estudos e também da estruturação do canal, considere a opção de fazer uma contribuição voluntária. Coloco aí o Pix e essas chaves e termino aqui mais um boletim, o boletim edição número 14, do nosso grupo de estudos, Old Waycast, na velha estrada, a moda antiga. Obrigado.